Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. No calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos juntos novamente, como nós cantamos aqui. Nos apresentamos diante de Deus. Nos derramamos na presença dEle, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é poderoso, dizendo que Ele é um Deus de amor. Sim, nós precisamos o tempo todo de Deus. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, vivemos então pela fé. Sim, sejam muito bem-vindos a mais um momento de devocional, mais um momento de culto aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Bonin, ao meu lado aqui está minha esposa, Annelise. É sempre muito bom estarmos juntos nesses momentos. Poucos minutos, mas minutos preciosos na presença do nosso Deus. E antes de irmos para a nossa próxima canção, quero desafiar você a escrever nos comentários, caso você queira que nós louvemos aqui com algum cântico, você está sentindo falta, saudade de algum hino, algum cântico que tínhamos lá na igreja. Escreva aí nos comentários que a gente vai tentar mais rápido
cantarmos juntos aqui também nesse momento de culto. Esse próximo cântico fala para que Deus possa nos usar como farol, usar como uma ponte que liga de uma extremidade ao outro. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre a fé, sobre o serviço, sobre nos colocarmos à disposição de Deus, e que esse cântico possa ser realmente uma realidade em nossas vidas. Louvemos. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Bom, irmãos, a nossa igreja, nesse período de pandemia, nós começamos uma campanha, a campanha solidária de alimentos. E eu gostaria só de ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sim, nós somos chamados para ajudar, para servir a Deus, não por obrigação, mas sim com alegria. E os irmãos têm nos ajudado muito já nesta campanha, ao longo dessas semanas, sempre levando alimento. E pedimos que não deixe de participar quem tiver condição e puder doar alimento ou leite. Também estamos precisando de muitos leites. Então, quem puder nos ajudar nisso, todos os domingos, na parte da manhã, das 9h30 até as 11 horas. Nós estamos lá na igreja recebendo esses alimentos e também doando esses alimentos. Muitas pessoas têm ido lá buscar, retirar. Se você souber de alguém que precisa, também entre em contato conosco, que a gente vai tentar o mais rápido possível ajudar. Então, contamos com a colaboração dos irmãos. Os irmãos já têm feito isso. Pedimos que continue, porque são muitas pessoas que realmente precisam. Desde já, o nosso muito obrigado. Bom, irmãos, indo agora para o nosso estudo, né? Hoje é o nosso penúltimo encontro desta série com o tema Pela Fé. E eu quero desafiar os irmãos a escreverem aí nos comentários como tem sido a experiência dos irmãos de leitura, né? Nós desafiamos durante todo esse período, desafiamos os irmãos a ler o capítulo 11 de Hebreus. Então escreva aí nos comentários como tem sido a experiência da leitura desses encontros. Escreva aí para a gente poder trocar algumas ideias, podermos juntos crescer em intimidade, crescer em sabedoria e pleno conhecimento do nosso Deus. Sim, como nós falamos, o tema da nossa série é Pela Fé. E nós conversamos a respeito da fé, que a fé ela deve ser uma característica do discípulo de Jesus, né? Todos nós somos chamados a viver pela fé. E o viver pela fé não é algo, uma possibilidade, né? Tipo assim, uma possibilidade não, mas uma opção. Não existe a opção de viver ou não pela fé, mas sim uma obrigatoriedade. Todos nós devemos a viver pela fé, pela nossa confiança em Deus. Isso é uma característica do discípulo de Jesus. O justo vive por fé. Vive na confiança de Deus. E o que é fé? A fé, ela não é um pensamento positivo, ela não é um cruzar dos dedos aonde nós ficamos desejando, lançando pensamentos positivos a fim de que algo bom nos aconteça. Não, a fé não é um pensamento positivo, mas a fé, ela é a total confiança em Deus. É quando eu deixo de confiar em mim, na minha capacidade, na minha humanidade e me dedico por completo a confiar, a descansar em Deus. Por isso que o autor de Hebreus, lá no começo do capítulo 11, como nós já conversamos nos primeiros encontros, que a fé é a certeza de algo que não se vê, né? E por isso então que a nossa confiança não pode estar em nós, na nossa capacidade, nos nossos recursos, coisas que nós vemos, mas sim confiar e descansar totalmente em Deus. E o autor de Hebreus vai dizer então que pela fé, por essa prática, por esse exercício da fé, pessoas do passado deram bons testemunhos de Deus. Nós conversamos a respeito então de Abel, que prestou o mais perfeito sacrifício, Enoque, que pela fé teve comunhão com Deus, Noé, que pela fé salvou toda a sua família do dilúvio, Abraão, que pela fé obedeceu a Deus, né? E o nosso último encontro a respeito de Moisés, que vimos que pela fé nós descobrimos quem somos, e ao descobrir quem somos podemos viver segundo a vontade de Deus. Então, se você perdeu aí algum dos encontros, está aí no YouTube ou no Facebook, as devocionais passadas, assista, né, que realmente para você possamos crescer juntos pela fé. E hoje o texto que nós iremos ler é o versículo 32 e o versículo 33, que vai dizer assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque,
de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Sim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, podendo abrir tua santa palavra para estudar e aprender um pouco mais de ti. Que possamos, ó Deus, através desse texto, pela fé que temos em ti, sermos moldados através do teu Santo Espírito, para termos cada vez mais a aparência de Cristo Jesus, para que possamos também com a nossa vida, através da fé, dar bom testemunho de ti. Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Cristo, que oramos. Amém. Sim, após dar alguns exemplos de personagens que deram bom testemunho a Deus através da fé, o autor agora ele caminha para a sua conclusão, já indo para o final do capítulo, e agora ele vai tratar de uma maneira coletiva os heróis da fé. Agora ele não vai mais falar de uma maneira pessoal e individual, mas de uma maneira coletiva, e ele faz isso de propósito, a fim de agora inserir o leitor de sua carta a fazer parte desse grande grupo de pessoas que vivem pela fé. Sim, eu e você somos chamados agora, nesses próximos versículos, pelo autor de Hebreus, que nós fazemos parte de um grande grupo de pessoas que vivem pela fé e demonstram essa fé servindo a Deus. Então, o tema hoje do nosso devocional é que pela fé nós servimos a Deus. Deus levanta ainda homens e mulheres para realizar a sua missão. Nós fazemos parte então de um grande grupo de pessoas de diversas épocas, do passado, do presente, pessoas que ainda irão nascer, pessoas de diversos grupos culturais, grupos étnicos, de diversas línguas. Sim, todos nós fazemos parte desse grupo, e o autor de Hebreus faz questão então de nos colocar parte desse grupo de pessoas que pela fé servem a Deus. Sim, nós somos chamados a servir ao nosso Deus, a cumprir a sua vontade. E quando fazemos isso, nós damos bom testemunho de Deus. Sim, só fazemos isso pela fé. Pela fé, nós servimos a Deus. E para provar, então, esse argumento de que fazemos parte de nos servir a Deus, ele apresenta uma pequena lista de homens que serviram, homens que dedicaram a Deus. E eu quero pensar com os irmãos 3 maneiras pelos quais nós somos chamados para servir ao nosso Deus. E a primeira maneira que nós somos chamados para servir ao nosso Deus é com os nossos dons e talentos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele vai dizer, olha, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4. Paulo ele usa de maneira muito sábia a metáfora do corpo. Ele vai dizer que a igreja ela faz parte do corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E é interessante que cada membro tem uma função. A mão tem a sua função, o pé tem a sua função, o olho tem a sua função, cada um tem a sua função. E assim acontece também na igreja. Todos nós temos dons e talentos especiais que devemos usar para a edificação, ou seja, para o crescimento de todo o corpo. Assim como o nosso corpo, se existe algo que não está bem, todo o corpo é prejudicado, assim acontece também na igreja, no corpo de Cristo. Sim, se eu e você, nós não cumprirmos com o nosso dom, com o nosso talento, todo o corpo ele é prejudicado. Então o discípulo de Jesus, ele é chamado a servir a Deus pela fé através do seu dom e talento. Sim, todos nós recebemos algo de Deus.
E Lucas, como que eu sei o que Deus me deu? Qual foi o talento que Deus me deu? Bom, é pela fé que nós temos comunhão com Deus, é pela fé que nós temos intimidade, e essa intimidade com Deus irá nos revelar qual que é o nosso dom, qual que é o nosso talento. É interessante que Paulo deixa muito claro que todos receberam dons. Uns são pastores, outros são professores, outros são apóstolos, outros fazem parte do grupo de oração, outros fazem parte do grupo de visitação, outros fazem parte do trabalho mais pesado braçal, outros fazem parte do trabalho de ornamentação. Todos nós temos um dom, um talento. Não existe um talento melhor do que o outro. Não, todos estão no nível de igualdade e todos nós precisamos cumprir com esse dom e talento para que todo o corpo possa crescer. Paulo vai dizer que chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo. Sim? E o autor de Hebreus ele destaca na sua pequena lista de pessoas da fé que serviram a Deus com seus dons e talentos, não para o seu benefício próprio, mas para que todo o corpo fosse beneficiado. Isso aqui é algo extremamente importante. Muitas vezes nós ficamos desejosos em saber do que a igreja, do que a comunidade pode fazer por mim. Mas, na verdade, o pensamento deve ser o contrário. É como eu, com meu dom e talento, posso servir a comunidade, posso servir a igreja. Entende? É pela fé que eu paro de pensar no meu benefício e me coloco à disposição em servir para que todos à minha volta possam crescer e desenvolver. É um pensamento altruísta. E isso só acontece através da fé. Sim, é pela fé que nós somos chamados então a servir a nossa comunidade, a nossa igreja, com nossos dons e talentos. Eu te desafio a pensar qual é o talento, o dom que Deus te deu? E você precisa perguntar, será que você tem servido a Deus com esse dom e talento? Saiba que existem várias coisas na nossa igreja, várias áreas que você pode sim nos ajudar, pode sim contribuir. O trabalho é muito grande e às vezes faltam pessoas para ajudar. Uma coisa eu te garanto, o seu dom e o seu talento não é ficar simplesmente sentado no domingo de braço cruzado, não. Existe muito trabalho a se fazer. E Deus nos confiou dons e talentos. E assim como lá na parábola de talentos, todos nós um dia seremos cobrados por Deus se nós desempenhamos o nosso dom e talentos confiados. Sim, então a primeira maneira que nós temos para servir a Deus através da fé é com os nossos dons, é com o nosso talento. A segunda maneira que nós somos chamados a servir a Deus são com os nossos recursos. Paulo vai dizer em sua carta, a segunda carta aos Coríntios, dizendo: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Irmãos, dizimar e ofertar é um ato de louvor. E o que é louvor? O louvor é o reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz. Quando eu reconheço o que Deus tem feito por mim, e isso sim é louvor. Então, quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós fazemos isso pela fé, na certeza que Deus já nos abençoou. Algumas pessoas entendem errado, infelizmente alguns pastores ensinam de maneira errada, que quando eu dou meu dízimo, a minha oferta, Deus vai me dar mais. Não, a gente não entrega para receber mais. O movimento é o contrário. Nós entregamos porque nós já recebemos. E fazemos isso com alegria, fazemos isso com gratidão, pela fé, sabendo que é Deus quem nos sustenta. Sim, através então dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nós prestamos serviço a Deus. Olha que o apóstolo Paulo, no versículo 12, vai dizer que o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, então, lá no versículo 12, vai dizer que o entregar do dízimo e oferta é um serviço.
Sim, quando nós entregamos os nossos recursos, quando entregamos com alegria os nossos recursos, é uma maneira que nós temos para servir a Deus. Servimos a Deus porque esses recursos eles são usados para abençoar muitas pessoas. Ao longo desta pandemia, com a ajuda dos irmãos, a nossa campanha solidária, nós temos tido a oportunidade de abençoar muitas famílias com cestas básicas. O dízimo e ofertas que os irmãos entregam é remetido como para sustento de missionários, para sustento de evangelistas que estão espalhados pelo mundo todo. Sim, nós somos chamados a servir a Deus entregando, devolvendo uma parte do que Ele nos dá. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, olha, nós devemos fazer isso com alegria. Alegria por quê? Porque nós já recebemos, é a certeza que Deus nos dá. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus ele nos confia os nossos recursos, o recurso a nós, para que possamos ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. E é interessante que ele vai dizer, olha, quanto mais nós ajudarmos, mais nós vamos receber de Deus. E mais vamos receber de Deus, não para que a nossa conta bancária esteja cada vez maior. Só que mais nós vamos receber de Deus para termos a oportunidade de cada vez mais ajudar outras pessoas. Sim. Quantos homens e mulheres do passado, o autor de Hebreus está dizendo, que entregaram tudo o que tinham para Deus, ofertaram sem questionar, sem duvidar, reconhecendo que é Deus que é o seu sustento. É interessante lá a história de Elias e a viúva de Serepta. Elias estava ali com fome e aquela mulher dá a última refeição dela. Ela dá a última refeição que ela e o seu filho iriam comer. Ela dá para o profeta num ato de fé, num ato de confiança. Sim, nós somos chamados para ofertar, para dizimar e fazemos isso servindo a Deus. Não para receber mais, mas sim com gratidão por aquilo que nós já temos recebido. Na certeza que é uma maneira que temos para servir, para abençoar também toda a comunidade. Sim, dizimar é uma oferta de louvor e feita através da fé, reconhecendo que é Deus quem nos sustenta, tornando assim o nosso serviço possível a Deus. A terceira maneira que nós temos para o servir, a Deus é através da nossa vida. Isaías capítulo 6 vai dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, pela fé nós somos chamados a entregar a nossa vida por completo a Deus. Devemos nos entregar por completo para que Deus possa nos usar para a sua boa obra. Sim, a pequena lista feita pelo autor de Hebreus nos mostra homens e mulheres que se entregaram por completo e essa entrega foi feita através da fé. Isaías, ele se apresenta a Deus dizendo, Deus, eis-me aqui, me usa. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei o que o Senhor precisa, mas eu estou me entregando aqui por completo. Usa-me a mim, me envie aonde tem que ser enviado. É como nós cantamos agora no começo, como um farol que brilha, como uma ponte que liga, nós devemos nos apresentar a Deus e dizer, Deus, me usa. Que possamos realmente ser usados por Deus na sua boa obra e nos entregar por completo, nos entregar a nossa vida é um exercício de fé. É na confiança que Deus é soberano, que está no controle de todas as coisas. Porque quando nós nos entregamos a Deus, Deus vai nos levar para lugares que muitas vezes nós não gostaríamos de ir, serviços difíceis. Porém, quando nós nos entregamos por completo, nós temos a certeza que é feito não pela nossa força, pela nossa capacidade, mas sim é Deus agindo através de nós. Por isso que a fé é ser ateu de si mesmo. Quando eu me entrego por completo a Deus, eu não estou mais colocando a minha capacidade, mas estou colocando a minha disposição para que Deus possa agir através de mim. Sim, o chamado do discípulo de Jesus, o viver pela fé, é um chamado de entrega, uma entrega por completo para o serviço de Deus. Quando nós nos entregamos por completo, quando eu falo, Deus, olha, já não são mais os meus planos, não são mais os meus sonhos, não são mais o meu jeito de pensar a vida, mas é a tua vida em mim. Quando a gente se entrega por completo através da fé, assim nós estamos prontos para dar bom testemunho de Deus.
bom testemunho do amor, da misericórdia, da paz. Sim, no Salmo 19 vai dizer que a natureza revela a glória de Deus. E eu e você, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, também temos esse dever de anunciar com a nossa vida, dar bom testemunho de Deus, e fazemos isso através da fé. Para concluir, meus irmãos, já indo para o nosso final, assim como aqueles homens e mulheres do passado, pela fé, serviram a Deus com suas vidas, com seus recursos, com seus dons e talentos. Nós somos chamados para servir a Deus. Fazemos isso pela fé. A certeza que não é a nossa capacidade, mas sim é pela graça de Deus, é pelo agir de Deus através de nós. A minha oração é que, como nós cantamos aqui, possamos realmente nos entregar, que possamos realmente falar: Deus, nos use. Está aqui a nossa vida, o nosso dom, o nosso talento, o que o Senhor precisar, que possamos ser usados para a propagação do Teu amor, da Tua misericórdia, que possamos fazer parte desse grupo de homens e mulheres de todos os tempos, de todos os lugares, que serviram a Deus através da fé. Como é bom saber que Deus nos chama, como é bom saber que mesmo nós, pecadores, somos chamados por Deus para viver, para ajudar na propagação do seu evangelho, que possamos fazer isso através dos nossos dons, dos talentos que Deus confiou a nós, que possamos fazer isso através dos nossos recursos que Deus tem nos dado a cada dia, que possamos fazer isso através da nossa vida. Essa é a minha oração, você e para mim. Feche seus olhos, quero orar com você para a gente encerrar esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama e tem provado o teu amor por nós a cada dia, nos dando, Pai, tantas bênçãos que não merecíamos. E a nossa oração, nosso desejo, ó Deus, é que assim como o Senhor usou homens e mulheres do passado, que se entregaram a Deus através da fé para o serviço, nós nos entregamos aqui também, ó Deus. Nos use, ó Deus, conforme a tua vontade. Que possamos, ó Deus, a confiar e descansar em ti. Que os nossos dons, que a nossa vida possa, ó Deus, ser usado por ti para a realização da tua boa obra. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós não estamos servindo ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Nos perdoe por isso. Que possamos realmente, pela fé, confiar e descansar em ti. Muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso em tua presença. Cuide, Deus, de cada um de nós. Em nome de Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos viver pela fé, nos colocando à disposição para servir cada vez mais ao nosso Deus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.